Cure-me e eu libertarei sua mãe. O juiz zombou, sua cadeira de rodas rangendo sob o peso do cinismo de 4 anos. Mas quando uma menina de 12 anos, com cabelos castanhos lisos presos por um lenço colorido e fé herdada de uma benzedeira, aceitou o pacto impossível, algo aconteceu que ninguém naquele tribunal esperava. Nem o juiz, nem os advogados, nem mesmo a própria criança. Esta não é apenas a história de uma filha desesperada ou de um homem quebrado preso a uma cadeira. É a história de como a fé pode transformar não só corpos, mas almas. E antes que eu me esqueça, conta nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Aproveite a história. Uma menina de 12 anos encarava o homem mais poderoso do Fórum de Justiça desembargador, Rodolfo Aureliano. O salão estava tão silencioso que era possível ouvir o som de uma lágrima caindo no chão de madeira encerada. "O senhor é um homem frio", a menina disse, sua voz clara e firme, "mas eu posso consertar isso." Todas as pessoas na sala lotada prenderam a respiração. Observavam a pequena garota com os cabelos castanhos lisos presos por um lenço florido de tecido fino. Seus sapatos estavam gastos, mas o vestido azul simples estava limpo e bem passado. Ela estava parada diretamente em frente à imponente mesa do magistrado. Atrás daquela mesa, sentado em uma cadeira motorizada de couro preto e aço cromado, estava o juiz Heitor Drummond. O juiz Drummond era um homem esculpido em granito frio. Seu terno cinza-chumbo custava mais do que a mãe da menina ganhava em 6 meses de trabalho doméstico. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados para trás. A cadeira de rodas motorizada era como um trono de alto encosto, toda em couro italiano e metal reluzente. Havia sido sua prisão pelos últimos 4 anos. Em 27 anos, presidindo aquela vara criminal, ele tinha visto assassinos confessos, ladrões contumazes e mentirosos profissionais. Tinha visto homens crescidos chorarem como crianças e homens poderosos implorarem de joelhos. Mas nunca, em toda sua carreira, havia sido confrontado daquela maneira. E certamente jamais havia sido confrontado assim por uma criança. Os sapatos gastos da menina tinham feito um som ritmado no piso polido enquanto ela caminhava até ali. Ela havia se soltado da mão de sua tia na primeira fila de bancos. Agora colocava suas pequenas mãos na base da mesa dele. Precisava erguer o pescoço completamente para encará-lo. Seus olhos eram castanhos escuros, profundos. Não havia medo neles, apenas uma certeza estranha e perturbadora. Ela respirou fundo. "Senhor juiz", ela disse. A voz não tremeu nem uma vez. "Minha mãe é uma pessoa boa. Ela só está doente. Se o senhor deixar ela voltar para casa, eu prometo que vou fazer suas pernas funcionarem de novo." O silêncio se estilhaçou como vidro. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Pessoas ofegaram surpresas. Algumas soltaram risadas nervosas, incrédulas. Os sussurros voaram pela sala como vespas furiosas. "Ouviu isso? É a filha da Dalva Pereira, a empregada que roubou. Que circo ridículo! A criança está delirando. Isso é um desrespeito à justiça." O promotor, um homem jovem e ambicioso chamado Laércio Paiva, levantou-se de um salto. "Excelência!" ele exclamou a voz estridente. Isso é um absurdo total. Solicito que a criança seja retirada imediatamente da sala." Mas o juiz Drummond não riu. Ele não olhou para o promotor. Seus olhos permaneceram fixos na menina de 12 anos à sua frente. Uma sensação estranha e dolorosa pulsou em seu peito. Era um sentimento que ele não experimentava há anos. Pensava que havia enterrado aquilo junto com sua esposa. Ele ergueu uma mão. A sala, lenta e penosamente, voltou ao silêncio. "E qual?" A voz do juiz era como cascalho áspero sendo arrastado. "É o seu nome?"
Maitê, senhor, Maitê Pereira. Maitê, ele repetiu. O nome parecia cinza em sua boca. Você acabou de fazer uma afirmação muito séria, uma afirmação impossível. Não é impossível, Maitê disse com simplicidade. O senhor só acha que é. O juiz Drummond desviou o olhar dela. Olhou para a mesa da defesa. Ali estava sentada Dalva Pereira, a mãe de Maitê. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vestia um macacão laranja oversized da prisão estadual. Suas mãos estavam algemadas à frente do corpo. Ela balançava a cabeça freneticamente, sussurrando: Não, Maitê, não, para com isso, minha filha. A história de Dalva era dolorosamente simples, e o juiz Drummond odiava histórias simples e tristes. 3 semanas antes, Dalva Pereira era apenas uma mãe tentando sobreviver. Ela trabalhava como empregada doméstica para a família Saldanha, uma das mais ricas de Recife. Dalva limpava uma cobertura com 5 suítes e 6 banheiros no bairro nobre de Boa Viagem. Ela mesma vivia num apartamento de 2 cômodos no bairro da Torre. O marido havia abandonado a família anos atrás, quando Maitê tinha apenas 4 anos. Eram só ela e a filha desde então. Dalva sofria de diabetes tipo 2 em estágio avançado. Os médicos diziam que seu pâncreas estava falindo progressivamente. Isso significava cansaço constante, visão turva, feridas que demoravam a cicatrizar. Significava que ela precisava de insulina de ação prolongada, que custava R$ 1.200 por mês. A insulina a mantinha viva. Permitia que ela trabalhasse. Permitia que ela criasse Maitê. Mas o trabalho era duro. Esfregar pisos de mármore, carregar baldes pesados de água com produtos de limpeza, subir e descer escadas. Tudo isso fazia seu corpo doer. Sua visão escurecer. Ela estava ficando para trás nas contas. Na parede do pequeno apartamento havia apenas um quadro emoldurado. Dentro dele, uma fotografia desbotada mostrava uma mulher idosa de olhos profundos, sorriso gentil e mãos calejadas segurando um raminho de arruda. Era a senhora Turíbio, avó materna de Maitê, a benzedeira mais respeitada de Olinda. Ela havia falecido 2 anos atrás, mas sua presença ainda pairava sobre aquela casa como um perfume de alecrim. Maitê adorava as histórias sobre a vó Turíbio. Vó nunca desistia, Maitê dizia para a mãe. E nós também não desistimos, mamãe. Mas Dalva estava perto de desistir. Ela havia vendido o carro velho, havia vendido a aliança de casamento da própria mãe. A única coisa que restava era um pequeno medalhão de prata com a foto de Maitê bebê. Numa terça-feira fria de junho, Dalva acordou sentindo uma dor aguda no peito. A respiração estava curta, ofegante. Olhou para o estojo térmico onde guardava a insulina. Estava vazio. Ela havia terminado a última dose 3 dias antes, tentando esticar a aplicação para economizar dinheiro. Precisava comprar a reposição hoje. Não tinha escolha. Foi trabalhar na cobertura do Saldanha, sentindo-se à beira do desmaio. Enquanto limpava a enorme biblioteca banhada pelo sol da manhã, sua visão começou a nadar. Pontos pretos dançavam diante dos olhos. Seu coração fazia um ritmo estranho, descompassado. Preciso da insulina, preciso agora. Ela sabia que a patroa, Dona Valentina Saldanha, estava em reunião do clube de golfe. Com a mão tremendo, Dalva abriu a gaveta superior da escrivaninha de mogno maciço. Estava apenas procurando um pano de limpeza, mas lá dentro, sob uma pilha de papéis timbrados, havia um envelope pequeno e sem lacre. Escrito nele, em letra cursiva elegante, estava: dinheiro para despesas pequenas. O coração de Dalva bateu mais forte ainda. Ela nunca havia roubado nada em toda a sua vida. Pensou em Maitê, pensou na vó Turíbio olhando do céu. A vergonha queimava por dentro, mas o pânico no peito era mais forte. Se eu desmaiar aqui, quem vai cuidar da Maitê? A mão, como se tivesse vontade própria, mergulhou na gaveta.
Puxou o envelope. Estava cheio de notas de 50 e 100 reais. Ela contou rapidamente 1.200 reais, as mãos tremendo tanto que deixou cair uma nota no chão. Vou devolver, prometeu para si mesma uma mentira desesperada e silenciosa. Vou devolver, vou pular refeições, vou pedir horas extras, ela nunca vai saber. O que exatamente você pensa que está fazendo? A voz era como gelo seco. Dalva se virou bruscamente. Dona Valentina Saldanha estava parada na entrada da biblioteca, os braços cruzados sobre o talher de grife. Seu rosto era uma máscara de fúria gelada. Dalva deixou o dinheiro cair. As notas se espalharam pelo tapete persa caríssimo. Dona Valentina, por favor. Dalva ofegou, apertando o peito. Não é o que parece. Eu estou doente. Minha insulina. Eu só ia pegar emprestado. Vou devolver tudo, eu juro. Emprestado? A risada de Valentina foi cortante como vidro. Você é uma ladra, Dalva. Está roubando da própria pessoa que coloca comida na sua mesa. Eu confiei em você dentro da minha casa. Por favor, Dalva soluçou. Caiu de joelhos no chão. Minha filha, a Maitê, eu não tenho o dinheiro da receita. Preciso comprar a insulina hoje, senão eu vou... Não estou interessada nas suas desculpas, Dona Valentina disse friamente. Pegou o telefone fixo sobre a mesa. Vou ligar para a polícia. Vamos resolver isso da forma apropriada. 10 minutos depois, uma viatura da Polícia Civil subiu a rampa da garagem do edifício. Dalva foi algemada na própria biblioteca. Foi levada pelo elevador de serviço, passando pela portaria, sob os olhares envergonhados do porteiro e da faxineira do prédio que desviaram os rostos. Tudo em que Dalva conseguia pensar era em Maitê esperando em casa, esperando por uma mãe que não ia chegar. A notícia se espalhou rápido naquele bairro onde todo mundo se conhecia. Uma vizinha, Dona Cremilda, encontrou Maitê sozinha no apartamento naquela tarde. Ela ligou para o único número que estava grudado na geladeira com um ímã. Marieta Andrade, a tia de Dalva. Tia Marieta chegou 2 horas depois. Ela tinha 53 anos, era pequena, de óculos grossos e andava com uma bengala após uma cirurgia recente no joelho. Era professora de português aposentada e havia criado Dalva depois que os pais das duas morreram em um acidente de ônibus há mais de 20 anos. Cadê mamãe? Foi a primeira coisa que Maitê perguntou quando viu a tia na porta. Marieta ajoelhou-se com dificuldade, segurando a bengala. Maitê, minha menina, ela disse, a voz embargada. Sua mãe teve um problema. Ela está presa, querida. Mas a gente vai resolver isso, você vai ver. Maitê não chorou. Ela apenas assentiu, os olhos castanhos ficando ainda mais fundos e sérios. A avó Turíbio sempre dizia que quando a gente tem fé, os caminhos se abrem. Maitê disse calmamente, mamãe vai voltar. Tomara, minha filha, Marieta murmurou, abraçando a sobrinha neta. Tomara que sim. Agora, 3 semanas depois, ali estava Maitê, de pé, diante do juiz Drummond, fazendo uma promessa que nenhum adulto faria. O juiz olhou para aquela criança, olhou para a mãe algemada. Sentiu algo se remexer dentro dele, uma raiva antiga, uma dor antiga. Senhorita Pereira, ele disse, sua voz controlada como aço temperado. Você está me dizendo que pode me curar, me fazer andar novamente. Sim, senhor. E como exatamente pretende fazer isso? Maitê não vacilou. Pela fé, como minha avó me ensinou. A avó Turíbio curava as pessoas. Ela dizia que quando a gente acredita de verdade, o impossível acontece. Risadas nervosas ecoaram novamente pelo tribunal. O promotor Laércio Paiva estava vermelho de indignação. Excelência, isso é charlatanismo, é desacato. Essa criança está fazendo uma zombaria da justiça. Mas o juiz Drummond ergueu a mão novamente, silenciando a sala. Ele fitou Maitê por um longo momento. Dentro dele, algo muito escuro e muito velho começou a se mover. Era algo próximo da curiosidade.
ou talvez da crueldade. Muito bem, ele disse lentamente. Sua voz era perigosa agora, como gelo fino sobre água profunda. Eu vou lhe fazer uma proposta, senhorita Pereira, uma proposta que não costumo fazer. A sala inteira se inclinou para a frente. Se você conseguir me curar, o juiz disse, cada palavra caindo como uma pedra. Se você conseguir fazer com que eu me levante desta cadeira e ande com minhas próprias pernas, eu absolverei sua mãe de todas as acusações. Ela será libertada imediatamente. Dalva soltou um gemido abafado. Não, Heitor, por favor, não faça isso. Mas, o juiz continuou, ignorando-a completamente, os olhos cravados em Maitê, você terá exatamente 30 dias, um mês. Se ao final desse período eu não estiver andando, sua mãe será sentenciada ao máximo da pena, 3 anos de reclusão. O tribunal explodiu em gritos e protestos. O promotor Laércio estava gesticulando furiosamente. O advogado de defesa, um homem de meia idade chamado Dr. Arnaldo, tentava se levantar e falar ao mesmo tempo. Dalva estava chorando descontroladamente, dizendo "não, não, não", repetidas vezes, mas Maitê apenas olhou para o juiz. "Eu aceito", ela disse. O silêncio caiu como um machado. "Maitê, não", Dalva gritou. "Ordem!" O juiz bateu o martelo com força. "Ordem neste tribunal!" Ele olhou para Maitê com algo que poderia ser admiração ou desprezo. Era impossível dizer. "Então está combinado", ele disse. "Você terá permissão para me visitar todos os dias em minha residência, sob supervisão. 30 dias a partir de amanhã. No 30º dia, voltaremos a este tribunal. E veremos se sua fé é mais forte que a medicina, senhorita Pereira." Ele bateu o martelo novamente. "Audiência adiada por 30 dias. A ré permanecerá detida até lá." Enquanto levavam Dalva de volta, ela gritava: "Maitê, Maitê, minha filha, o que você fez?" Mas Maitê apenas ficou ali, olhando para o juiz. E pela primeira vez em 4 anos, o juiz Heitor Drummond sentiu algo que não conseguia nomear: medo. Naquela noite, na enorme mansão centenária do bairro de Casa Forte, o juiz Drummond estava sozinho em seu escritório. As paredes eram forradas com estantes de livros jurídicos encadernados em couro. Um retrato emoldurado estava virado de cabeça para baixo dentro da gaveta da escrivaninha. Ele olhou para suas pernas imóveis sob o cobertor. "Que burrice!" Ele murmurou para si mesmo. "Que burrice monumental!" Mas no fundo, na parte mais escura de sua alma, ele sabia por que havia feito aquilo. Ele queria provar que a fé era uma ilusão. Queria esmagar aquela certeza impossível nos olhos daquela criança. Queria que o mundo confirmasse o que ele já sabia, que não havia esperança, que não havia milagres, que não havia nada além de dor e cadeiras de rodas e casas vazias. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, pensou em Isadora. Na manhã seguinte, Maitê acordou antes do sol nascer. Tia Marieta a encontrou sentada na pequena mesa da cozinha com um caderno velho aberto à frente. Era o caderno da vó Turíbio, cheio de receitas de chás, orações escritas com letra trêmula e desenhos de plantas medicinais. "Você dormiu, menina?" Marieta perguntou, apoiando-se na bengala enquanto acendia o fogo para fazer café. "Dormi um pouco", Maitê respondeu, sem desviar os olhos do caderno. "Tia, a senhora acha que eu consigo?" Marieta suspirou fundo. Ela era uma mulher de razão, de livros, de ciência. Havia passado 35 anos ensinando gramática e literatura para adolescentes desinteressados. Não acreditava em benzimentos, em milagres, em nada que não pudesse ser explicado pela lógica. Mas olhou para aquela menina de 12 anos, com os cabelos castanhos ainda bagunçados do sono e os olhos cheios de uma determinação que parecia grande demais para um corpo tão pequeno.
Eu acho, Marieta disse cuidadosamente, sentando-se ao lado dela, que você tem a mesma teimosia que sua avó tinha, e sua mãe, e eu também, se quer saber a verdade. Isso não é resposta, tia. Não, não é. Marieta pegou a mão de Maitê. Minha filha, eu não sei se você vai conseguir fazer aquele homem andar. Eu não sei se isso é possível. Mas eu sei que você vai tentar com todas as forças que tem. E às vezes, Maitê, às vezes o tentar já é um tipo de milagre. Às 9 horas da manhã, um carro preto parou em frente ao prédio onde elas moravam. O motorista, um homem sisudo de uniforme cinza, saiu e abriu a porta traseira. Senhorita Maitê Pereira? Ele perguntou, checando uma prancheta. Sou eu. O doutor Drummond enviou instruções para buscá-la. Vou levá-la até a residência dele. Marieta apertou o ombro da sobrinha neta. Quer que eu vá junto? Não, tia. Eu preciso ir sozinha. A mansão do juiz Heitor Drummond ficava no coração do bairro de Casa Forte, escondida atrás de muros altos cobertos de era. Era uma construção centenária de estilo colonial, com paredes grossas de tijolo à vista, janelas com venezianas de madeira escura e um jardim que já tinha sido magnífico, mas agora estava abandonado e selvagem. Maitê desceu do carro e ficou parada na frente do portão de ferro. O lugar inteiro parecia exalar tristeza. A porta principal se abriu. Uma mulher de uns 60 anos, baixa e rechonchuda, com um avental branco impecável, acenou para ela. Entra, menina. Não fica aí parada, não. Sou Dona Creusa, a governanta. Dona Creusa tinha trabalhado para o juiz há 15 anos. Tinha conhecido Isadora, a falecida esposa. Tinha visto aquela casa cheia de risadas se transformar em um mausoléu silencioso. Ele está no escritório, Dona Creusa disse enquanto conduzia Maitê por um corredor longo e sombrio. E olha, menina, vou te dar um conselho. Não leva nada do que ele disser pro coração. Doutor Heitor não é mau. Ele só está quebrado por dentro. Ela bateu na porta de mogno maciço. Entre. A voz do juiz ecoou do outro lado. Maitê entrou. O escritório era imenso, com pé direito altíssimo e estantes que iam do chão ao teto. Cheirava a livros antigos, charutos e solidão. O juiz Drummond estava sentado atrás de uma escrivaninha enorme, ainda na cadeira de rodas, vestindo um robe de seda cinza sobre uma camisa branca. Ele a observou com aqueles olhos escuros e vazios. Então, ele disse, a voz arrastada e sardônica. A pequena curandeira chegou. Bom dia, senhor juiz. Bom dia. Ele girou a cadeira para ficar de frente para ela. Sabe, senhorita Pereira, passei a noite inteira pensando no que aconteceu ontem. E cheguei a uma conclusão. Qual, senhor? Que você é ou extremamente corajosa ou extremamente tola. Ainda não decidi qual das duas. Maitê não respondeu. Apenas olhou ao redor do escritório. Havia diplomas nas paredes, livros jurídicos, uma fotografia antiga do juiz em vestes talares ao lado de outros magistrados, mas nenhuma foto de família, nenhum sinal de vida pessoal. Por onde você pretende começar? O juiz perguntou cruzando os braços. Vai rezar sobre minhas pernas? Vai jogar água benta? Vai acender velas? Não, senhor. Não? Ele arqueou uma sobrancelha. Então o que exatamente vai fazer? Maitê puxou uma cadeira e sentou-se, sem pedir licença. Isso o surpreendeu. Primeiro, ela disse calmamente, vou conhecer o senhor. Me conhecer? Sim. Minha avó Turíbio sempre dizia que antes de curar o corpo, a gente precisa conhecer a alma. Então me conta, o que aconteceu com o senhor? Por que o senhor está nessa cadeira? O rosto do juiz endureceu. Isso não é da sua conta. É sim. Se eu vou ajudar o senhor a andar, preciso saber por que o senhor parou. Por um longo momento, ele apenas a encarou. Então, para surpresa dele mesmo, começou a falar. Foi há 4 anos.
um acidente de carro na BR-101 durante um temporal forte. Eu estava dirigindo. Minha esposa, Isadora, estava no banco do passageiro. Sua voz era plana, sem emoção. Um caminhão perdeu o controle na pista molhada, bateu do meu lado do carro. O impacto foi devastador. Ele parou, respirou fundo. Eu sobrevivi. Fiquei paraplégico da cintura para baixo. Isadora, sua mandíbula se apertou. Isadora morreu na hora. Sinto muito, Maitê disse baixinho. Não sinta. Ela está morta. Eu estou preso nesta cadeira, e não há nada que sentir pena possa mudar. Mas o senhor sente, Maitê disse. Não era uma pergunta. Os olhos do juiz faiscaram de raiva. Sair, agora. Não. Como é? Eu disse não, senhor. Nós fizemos um acordo, 30 dias. Hoje é o primeiro, e eu não vou sair até terminar o tempo de hoje. Pela primeira vez em anos, o juiz Heitor Drummond não sabia o que dizer. Maitê ficou ali, naquele escritório sufocante, por 3 horas. A princípio, ele tentou ignorá-la, lendo processos e fazendo anotações. Mas ela simplesmente ficou sentada, olhando para ele, às vezes folheando o caderno da avó, às vezes apenas esperando. Finalmente, ele explodiu. "O que você quer de mim?" Ele gritou, batendo a mão na mesa. "Por que não vai embora e admite que isso é impossível? Por que minha mãe está numa cela de prisão?" Maitê respondeu com a voz firme. "E por que eu prometi?" Algo na expressão dele mudou. Por apenas um segundo, a máscara de frieza caiu e ela viu algo por baixo. Dor. Tanta dor que parecia impossível que um corpo sozinho pudesse conter. "Eu já fui para fisioterapia", ele disse mais baixo agora. 5 dias por semana, durante 1 ano e meio. Doutores, terapeutas, os melhores profissionais que o dinheiro pode comprar. Nada funcionou. Meus nervos foram danificados de forma irreversível. Não é questão de vontade ou de fé. É anatomia, é ciência. "A ciência não sabe tudo", Maitê disse. "E uma menina de 12 anos sabe?" "Não, mas minha avó sabia. Ela curou uma mulher que os médicos tinham desenganado. Curou um homem que não conseguia mais falar. Não com remédio, com fé. Histórias, superstição. O senhor acredita em alguma coisa, Dr. Drummond?" A pergunta o pegou desprevenido. "Eu acredito no que posso ver, tocar, provar." "Então o senhor nunca amou ninguém?" Silêncio. "Amor não se pode ver, tocar ou provar", Maitê continuou. "Mas o senhor amava sua esposa. Amava, não amava?" O juiz desviou o olhar. Sua mão foi até a gaveta da escrivaninha, onde a fotografia de Isadora estava guardada, virada para baixo. Mas ele não a abriu. "Saia", ele disse, mas desta vez sua voz estava sem força. "Amanhã eu volto", Maitê disse, levantando-se. "E vou voltar todo dia, pelos próximos 29 dias. Depois que ela saiu, o juiz Drummond ficou sozinho no escritório silencioso. Olhou para a porta fechada. Olhou para suas pernas mortas. "Maldita criança", ele murmurou. Mas no fundo, muito no fundo, sentiu algo que não sentia há 4 anos. Curiosidade. Enquanto Maitê estava ocupada com o juiz, algo estava acontecendo nos corredores de poder de Recife. Valentina Saldanha não era uma mulher que aceitava derrotas. Principalmente não de empregadas domésticas e juízes arrogantes. Em seu escritório luxuoso no 42º andar de um prédio comercial em Boa Viagem, Valentina discava um número conhecido. "Edmilson? Sou eu. Preciso de um favor. Ou melhor, preciso contratar seus serviços." Edmilson Roque era um detetive particular especializado em investigações discretas, ou, como ele mesmo gostava de dizer, em descobrir o que as pessoas preferiam manter escondido. "Estou ouvindo, dona Valentina. Preciso de informações sobre o juiz Heitor Drummond. Tudo, especialmente qualquer coisa que possa comprometê-lo.
E preciso que investigue uma criança chamada Maitê Pereira. Uma criança? É. Uma menina de 12 anos que está fazendo o juiz de idiota. Quero saber tudo sobre ela, sobre a família, sobre essa história de curandeira que ela diz ser. Vai custar. Dinheiro não é problema. Só me traga resultados. No dia seguinte, Maitê voltou. E no dia seguinte a esse. E no seguinte. Nos primeiros dias, o juiz Drummond tentou de tudo para fazê-la desistir. Foi cruel, foi sarcástico, foi silencioso e indiferente. Mas Maitê sempre voltava, sempre se sentava naquela mesma cadeira, sempre o olhava com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam ver coisas que ele escondia. No quinto dia, algo mudou. Dona Creusa, que havia preparado o almoço, entrou no escritório carregando uma bandeja. Doutor Heitor, o senhor precisa comer alguma coisa, ela disse, colocando a bandeja na mesa. Havia um prato de carne, arroz, feijão e salada. O juiz mal olhou para a comida. Não estou com fome. Faz 3 dias que o senhor quase não come, Dona Creusa insistiu. Vai ficar doente. Deixa ele, Dona Creusa, Maitê disse de repente. A governanta olhou para ela, surpresa. O quê? Se ele não quer comer, não precisa comer. A gente não pode forçar. Dona Creusa ficou confusa, mas acabou saindo com a bandeja. O juiz olhou para Maitê com desconfiança. E agora você é nutricionista também? Não, mas minha avó sempre dizia que quando a gente força as coisas, elas se quebram. Quando a gente deixa as coisas serem, elas encontram o próprio caminho. Filosofia barata. Pode ser, mas funciona. Naquela noite, o juiz Drummond comeu. Não porque alguém mandou, mas porque quis. Era uma pequena coisa, minúscula. Mas era a primeira decisão que ele tomava por vontade própria em muito tempo e não por obrigação ou por hábito. No 7º dia, Maitê trouxe flores. Eram flores simples, dessas que se compram em feiras de bairro, margaridas brancas e amarelas. O que é isso? O juiz perguntou, olhando para o buquê como se fosse uma granada. Flores para alegrar o escritório. Eu não quero flores no meu escritório. Eu sei, mas elas vão ficar aqui mesmo assim. Ela colocou as flores num vaso velho que encontrou numa prateleira empoeirada. O juiz ficou olhando para elas o resto do dia, tentando ignorá-las, mas seus olhos sempre voltavam para aquelas cores vibrantes no meio de toda aquela escuridão. No 10º dia, Dona Creusa puxou Maitê para um canto antes dela entrar no escritório. Menina, você está fazendo um milagre, ela sussurrou, os olhos marejados. Ainda não, Dona Creusa. Não, escuta. Ontem à noite, pela primeira vez em 4 anos, eu ouvi música vindo do escritório. Música. Ele colocou um disco para tocar. Não sei que disco era, mas era uma música suave, bonita. E quando passei pela porta, ele estava chorando, menina. Chorando baixinho. Isso é um milagre. Maitê sorriu, mas seu coração estava apertado. Porque naquele 10º dia ainda não havia nenhum movimento nas pernas do juiz. Nenhum formigamento, nenhum sinal. E o relógio continuava correndo. Naquela tarde, pela primeira vez, Maitê visitou a mãe na cadeia. Tia Marieta a levou até o presídio feminino Bom Pastor, um prédio cinza e deprimente nos arredores da cidade. Dalva estava mais magra, mais pálida. Mas quando viu Maitê do outro lado do vidro, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, ela disse no telefone que conectava os 2 lados. Minha filha, como você está? A tia está cuidando bem de você? Estou bem, mãe. E a senhora? Tá tomando a insulina direitinho? Tô sim, meu amor. Às vezes demora, mas eles trazem. Mentira. Maitê sabia que era mentira. Ela via nos olhos tremidos da mãe, na palidez da pele. Mãe, eu vou te tirar daqui, Maitê disse, a voz firme. Maitê, não, desiste disso pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso. Eu aceito a pena.
3 anos passa rápido e... Não passa. E a senhora não vai ficar aqui 3 anos, nem 3 meses, nem mais 3 semanas. Filha, você não entende. Aquele homem, ele não pode ser curado. Os médicos disseram, isso é impossível. Maitê colocou a mão no vidro. Dalva colocou a dela do outro lado, tentando tocar. A vó Turíbio sempre dizia que a gente não cura com as mãos, mãe. A gente cura com o coração. E eu vou curar ele, eu prometo. Quando saiu da cadeia, Maitê chorou pela primeira vez. Chorou no banco de trás do carro, enquanto tia Marieta dirigia em silêncio. Chorou todas as lágrimas que tinha segurado durante 10 dias, porque pela primeira vez ela teve medo. Medo de falhar, medo de que a vó Turíbio estivesse errada, medo de que 30 dias não fossem suficientes, medo de perder a mãe para sempre. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Maitê abriu o caderno da avó. Nas últimas páginas, escritas com letra trêmula pouco antes de morrer, estava uma oração que ela nunca tinha visto antes. Para quando a fé balançar e o caminho parecer escuro, lembre-se, criança, que a verdadeira cura não vem de nós. Vem de onde sempre veio, do amor, da entrega, da certeza de que não estamos sozinhos, mesmo quando parece que estamos. Feche os olhos, respire e deixe a luz entrar. Maitê fechou os olhos, respirou fundo e sentiu a presença da avó, quente e reconfortante, como um abraço invisível. No 11º dia, quando ela entrou no escritório, o juiz Drummond a esperava com uma expressão diferente. Ainda era dura, ainda era fechada, mas havia algo novo ali. Respeito. Senhorita Pereira, ele disse. Sente-se. Ela sentou. Eu tenho uma pergunta para você. Pode perguntar. Por que você realmente está fazendo isso? E não me diga que é só pela sua mãe. Há algo mais. Eu consigo ver. Maitê olhou para ele por um longo tempo. Então disse, porque quando minha avó morreu, ela segurou minha mão e disse, Maitê, você tem um dom. Não é um dom de curar feridas ou doenças, é o dom de enxergar a luz nas pessoas, mesmo quando elas mesmas não conseguem mais ver. Use esse dom, não deixe ele morrer comigo. E quando eu olho para o senhor Dr. Drummond, eu vejo luz. Tá fraca, tá quase apagada, mas tá lá. E eu não vou deixar ela se apagar. Pela primeira vez, o juiz Heitor Drummond não tinha resposta. E pela primeira vez, ele começou a acreditar que talvez, apenas talvez, aquela menina fosse capaz de fazer o impossível. No 15º dia, exatamente na metade do prazo, o juiz Heitor Drummond acordou com uma sensação estranha. Por um breve momento, meio adormecido ainda, ele havia sonhado que estava andando. Não numa cadeira de rodas, mas com suas próprias pernas, caminhando pela praia de Boa Viagem ao amanhecer, sentindo a areia molhada entre os dedos dos pés. Quando abriu os olhos e viu o teto familiar do quarto, a realidade caiu sobre ele como um balde de água fria. Ainda estava na cama, ainda não conseguia mover as pernas, ainda era um homem quebrado. Mas algo tinha mudado. Ele não conseguia nomear exatamente o quê, mas havia uma diferença. Como se alguém tivesse aberto uma fresta numa janela que estava fechada há anos, deixando entrar um fio de luz. Dona Creuza bateu na porta às 8 horas. Doutor Heitor, a menina já chegou. Está esperando na sala. Pela primeira vez, em 4 anos, ele sentiu algo parecido com ansiedade para ver alguém. Quando desceu de elevador até a sala de estar, encontrou Maitê não sozinha. Havia um homem com ela, um senhor de batina preta e cabelos completamente brancos. Dr. Drummond, Maitê disse, levantando-se, este é o padre Silvério. Ele é o pároco da igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde minha mãe frequenta. Ele tem visitado ela na prisão. O juiz olhou para o padre com desconfiança. E por que ele está aqui?
Porque eu pedi, Padre Silvério disse, sua voz era suave, mas firme. Maitê me contou sobre o acordo que fizeram, e achei que deveria conhecer o homem que está no centro dessa história extraordinária. Não há nada de extraordinário aqui, padre. Apenas uma aposta impossível e uma criança teimosa. Teimosa como uma semente que insiste em brotar no concreto, o padre disse, sorrindo levemente. Já vi isso antes, e sempre fico admirado. O senhor acredita que ela pode me curar? Eu acredito que Deus trabalha de formas misteriosas, e que às vezes usa as mãos mais improváveis para fazer sua obra. O juiz soltou uma risada amarga. Deus, claro. Onde estava Deus quando minha esposa morreu? Onde estava quando eu acordei neste hospital sem conseguir sentir minhas pernas? Estava exatamente onde sempre esteve, o padre respondeu calmamente, no meio da dor, chorando conosco, esperando que nós o deixássemos entrar. Poesia bonita, mas não traz os mortos de volta e não faz paraplégicos andarem. Padre Silvério se aproximou da cadeira de rodas, colocou a mão no ombro do juiz. Talvez não, Dr. Drummond. Mas a fé pode fazer algo ainda mais difícil, pode fazer um coração endurecido voltar a bater. Depois que o padre foi embora, o juiz ficou em silêncio por muito tempo. Maitê não disse nada, apenas ficou sentada, folheando o caderno da avó. Finalmente ele falou. Você realmente acredita em tudo isso? Em Deus, em milagres, em toda essa fé? Acredito. Por quê? O que te dá tanta certeza? Maitê fechou o caderno. Porque eu já vi. Quando eu tinha 6 anos, um menino da minha rua foi atropelado. Os médicos disseram que ele não ia andar mais nunca. Minha avó foi visitar ele todos os dias durante 3 meses. Rezava, fazia chás, conversava com ele. E no 4º mês, ele deu o primeiro passo. Os médicos chamaram de sorte, de erro no diagnóstico. Mas eu vi nos olhos da minha avó. Ela sabia. Não foi sorte. Ou foi exatamente sorte. E sua avó estava lá para receber o crédito. O senhor pode acreditar nisso se quiser. Mas eu sei o que vi. O juiz olhou para as próprias mãos, mãos que ainda funcionavam, mãos que podiam segurar, escrever, sentir. Eu costumava acreditar em coisas, ele disse baixinho, antes do acidente. Eu acreditava em justiça, em ordem, em que as pessoas boas eram recompensadas e as ruins punidas. E então, Isadora morreu, e todo esse sistema de crenças desmoronou. Justiça não é sobre recompensa e punição, Maitê disse. É sobre equilíbrio. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas isso não significa que não há justiça. Significa que não entendemos o quadro todo. Você é muito nova para falar assim. Minha avó dizia que a alma não tem idade. Naquela noite, sozinho em seu quarto, o juiz Heitor Drummond fez algo que não fazia há 4 anos. Ele abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro dela, cuidadosamente guardado, estava um envelope amarelado. Na frente, escrito com a letra delicada de Isadora, estava: para Heitor ler no nosso 20º aniversário de casamento. Eles tinham completado 19 anos e 8 meses quando ela morreu. Ele nunca tinha aberto o envelope. Tinha guardado ali, intocado, como se abri-lo fosse admitir finalmente que ela se foi. Seus dedos tremeram sobre o papel, mas não abriu. Ainda não. Guardou de volta e fechou a gaveta. No 18º dia, o telefone do juiz tocou tarde da noite. Era o diretor do presídio Bom Pastor. Dr. Drummond, lamento informar que houve uma intercorrência com a detenta Dalva Pereira. O coração do juiz gelou. Que tipo de intercorrência? Ela passou mal durante a noite. Crise diabética severa. Foi levada para a enfermaria da unidade. Está estável agora, mas os médicos recomendam transferência para um hospital. Façam isso imediatamente e mantenham-me informado. Quando desligou, percebeu que suas mãos estavam suando. Por quê?
Por que se importava? Era apenas mais uma detenta. Apenas mais um caso. Mas sabia a resposta. Sabia desde o primeiro dia que Maitê entrou em seu tribunal. Ela o tinha feito se importar novamente. Na manhã seguinte, Maitê chegou à mansão com os olhos vermelhos. Tinha chorado a noite toda depois que tia Marieta recebeu a notícia do hospital. Ela vai ficar bem, Dona Creusa disse abraçando a menina. Sua mãe é forte. Mas Maitê sabia a verdade. Sua mãe estava piorando. A insulina na prisão era irregular, a alimentação inadequada. O estresse da situação toda estava matando Dalva lentamente. Restavam 12 dias. O juiz a encontrou sentada no jardim abandonado, olhando para as plantas selvagens que haviam tomado conta de tudo. Sua mãe vai se recuperar, ele disse, parando a cadeira ao lado dela. Como o senhor sabe? Porque eu dei ordens para que ela receba o melhor tratamento e porque ela tem algo pelo que lutar. Ele olhou para Maitê. Ela tem você. Não vai adiantar se eu não conseguir curar o senhor. Você está fazendo mais do que acha, o juiz disse. Depois de um momento acrescentou. Esse jardim era o lugar favorito de Isadora. Ela plantou cada roseira, cada jasmim. Depois que ela morreu, eu mandei Dona Creusa deixar tudo crescer selvagem. Não conseguia olhar para ele sem sentir a falta dela. E agora acho que ela ficaria triste de ver tudo assim. Ela amava esse jardim. Naquela tarde, pela primeira vez em 4 anos, o juiz Heitor Drummond saiu de dentro de casa. Maitê e Dona Creusa o levaram para o jardim. Elas começaram a arrancar ervas daninhas, a podar galhos mortos. E o juiz, sentado em sua cadeira, deu instruções. Lembrava-se de onde Isadora tinha plantado cada coisa, de como ela queria que as rosas fossem cuidadas, de quanto sol o jasmim precisava. Não era um milagre, mas era vida voltando a um lugar morto. No 21º dia, enquanto Maitê e o juiz tomavam chá no jardim parcialmente restaurado, um carro parou na frente da mansão. Um homem de terno saiu com uma pasta preta. Era Edmilson Roque, o detetive contratado por Valentina Saldanha. Dr. Drummond, ele disse, apresentando uma identificação. Sou investigador particular. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre a senhorita Maitê Pereira e as circunstâncias incomuns deste caso. Como entrou aqui? O juiz perguntou friamente. Sua governanta me deixou entrar. Disse que estava sob ordens de cooperar com investigações oficiais. Isto não é uma investigação oficial. Não, mas é uma investigação legítima. Fui contratado por Dona Valentina Saldanha para apurar possível fraude e charlatanismo envolvendo esta menor de idade. Maitê ficou muito quieta. O juiz girou a cadeira para ficar entre o detetive e a menina. O senhor tem exatamente 5 segundos para sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Dr. Drummond, com todo respeito, o senhor está sendo manipulado. Essa criança está explorando sua condição, possivelmente com intenções criminosas. Preciso investigar. 4, 3, 2... O detetive recuou, mas antes de sair, deixou um cartão de visitas sobre a mesa. Quando o senhor perceber que foi enganado, me ligue. Ainda dá tempo de corrigir esse erro antes do prazo terminar. Depois que ele saiu, o juiz rasgou o cartão em pedaços minúsculos. Ela não vai desistir, ele disse a Maitê. Valentina Saldanha, ela vai fazer de tudo para destruir você. Eu sei. Não tem medo? Tenho, mas não mais do que tenho de perder minha mãe. No 23º dia, o impossível começou a acontecer. O juiz estava deitado em sua cama quando sentiu algo. Era tão sutil que achou que estava imaginando. Um formigamento, leve como uma pluma tocando pele, no dedo do pé esquerdo. Ele ficou completamente imóvel, mal ousando respirar. Concentrou-se naquela sensação. Ela estava lá, pequena, quase imperceptível, mas estava lá. Fechou os olhos, tentou mover o dedo.
Nada. Tentou de novo. Nada. De novo. E então, tão leve que poderia ter sido o vento, o dedo se mexeu. 1 milímetro. Talvez menos. Mas se mexeu. Ele soltou um grito de surpresa, de medo, de esperança, de terror. Dona Creusa apareceu correndo. Doutor Heitor, o que foi? Meu pé! Ele ofegou, apontando para o pé esquerdo sob o cobertor. Eu senti. Eu movi o dedo. Dona Creusa cobriu a boca com as mãos. Lágrimas escorreram por seu rosto. Graças a Deus, ela sussurrou. Graças a Deus. Mas o juiz não estava celebrando, estava apavorado, porque isso significava que talvez, só talvez, Maitê estivesse certa. E se ela estivesse certa sobre isso, o que mais ela estava certa? Sobre fé? Sobre Deus? Sobre Isadora estar em algum lugar vendo tudo? Isso significava que o universo que ele havia construído, baseado em cinismo e descrença, estava desmoronando. E ele não sabia se estava pronto para isso. No 25º dia, Valentina Saldanha tomou sua decisão final. Se o detetive não conseguia provar fraude, ela mesma destruiria aquele acordo. Convocou uma coletiva de imprensa nas escadarias do Fórum de Justiça. Jornalistas de todos os principais veículos apareceram. Câmeras, microfones, holofotes. Estou aqui hoje, ela anunciou, vestindo um tailleur branco impecável, para denunciar publicamente uma farsa que está acontecendo sob os olhos da justiça recifense. O respeitado juiz Heitor Drummond está sendo manipulado por uma menor de idade que se autodenomina curandeira. Esta criança, Maitê Pereira, filha de uma criminosa condenada, convenceu o juiz a fazer um acordo absurdo e antiético. Ela prometeu curá-lo em troca da libertação de sua mãe. As câmeras piscaram. Os repórteres gritaram perguntas. Isso é charlatanismo, Valentina continuou. É exploração de um homem vulnerável, é manipulação de um magistrado respeitado e é uma zombaria do nosso sistema judicial. Por isso, estou formalmente exigindo a recusa do juiz Drummond deste caso e a transferência imediata para outro magistrado. A detenta Dalva Pereira deve ser sentenciada imediatamente e esta farsa deve terminar. A notícia explodiu. Em poucas horas, estava em todos os jornais, sites, programas de televisão. Juiz vítima de golpe espiritual? Criança curandeira ou charlatã mirim? Magistrado manipulado por filha de criminosa. Quando Maitê chegou à mansão no dia seguinte, havia jornalistas acampados do lado de fora dos portões. Tia Marieta precisou abrir caminho com a bengala para que elas entrassem. O juiz estava no escritório, cercado por papéis e telefones tocando sem parar. Não atenda, Maitê disse baixinho. É meu advogado, o conselho da magistratura, o presidente do tribunal. Todos querem minha cabeça. E o que o senhor vai fazer? O juiz Heitor Drummond olhou para aquela menina de 12 anos que, em 26 dias, tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Vou honrar nosso acordo, ele disse, até o fim. Naquela noite, sozinho, o juiz finalmente abriu a gaveta. Pegou o envelope amarelado. Com mãos tremendo, rasgou o lacre delicado. Dentro, havia uma carta escrita à mão. A letra de Isadora. Meu amado Heitor, se você está lendo isto, significa que chegamos ao nosso 20º aniversário. 20 anos ao seu lado. 20 anos de felicidade que eu nunca imaginei possível. Você sempre foi um homem de razão, de lógica, de regras, e eu sempre fui o caos, a emoção, o impulso. E de alguma forma nós nos encaixamos perfeitamente. Se há uma coisa que aprendi nestes 20 anos é que o amor não segue regras. Ele simplesmente é, como a fé, como a esperança. Prometa-me algo, Heitor. Se algo acontecer comigo, se eu partir antes de você, prometa que não vai se fechar. Não deixe meu amor por você morrer comigo.
Deixe ele continuar vivendo em cada ato de bondade que você praticar, em cada porta que você abrir, em cada esperança que você permitir. Prometa que vai pintar a porta da frente de azul, como sempre quis, e você sempre disse que era bobagem. Prometa que vai voltar a caminhar na praia ao amanhecer, como fazíamos no começo. Prometa que vai abrir as janelas e deixar o sol entrar. Prometa que vai continuar vivendo. Com todo o meu amor eterno, Isadora. As lágrimas caíram na carta, borrando algumas palavras. E pela primeira vez em 4 anos, o juiz Heitor Drummond permitiu-se chorar de verdade. Chorou por Isadora. Chorou por si mesmo. Chorou pelos anos perdidos em amargura. E enquanto chorava, sentiu seus dedos dos pés se mexerem. Não um, mas todos. Restavam 4 dias. E tudo estava prestes a mudar. No 27º dia, o juiz Heitor Drummond acordou às 5 horas da manhã. Não porque o despertador tocou, mas porque não conseguia mais dormir. Deitado na penumbra do quarto, ele tentou novamente. Concentrou-se nas pernas como Maitê tinha ensinado. Não force, ela havia dito. Convide, peça gentilmente, o corpo sabe o caminho de volta. Fechou os olhos. Respirou fundo. Por favor, sussurrou para suas pernas. Por favor, voltem. Pensou em Isadora caminhando descalça pelo jardim. Pensou em Maitê e seus olhos profundos cheios de certeza. Pensou em Dalva definhando numa cela de prisão. E sentiu. Não eram mais apenas os dedos. Era o tornozelo, a panturrilha. Uma sensação de formigamento que subia lentamente pela perna esquerda, como eletricidade fraca. Tentou dobrar o joelho. Nada aconteceu. Tentou de novo, suor escorrendo pela testa. E então, milagrosamente, o joelho se moveu. Apenas alguns centímetros, o suficiente para levantar o pé da cama. Ele soltou um som entre riso e soluço. Dona Creusa o encontrou 1 hora depois, ainda na cama, chorando e tentando repetir o movimento. Consegui, ele disse, a voz embargada. Creusa, eu consegui dobrar o joelho. Graças a Deus, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cama. Graças a Deus e àquela menina. Mas o juiz sabia a verdade. Não era só Maitê, era Isadora, era a carta, era o jardim. Era permitir-se sentir novamente, permitir-se esperar novamente. Era escolher viver, ao invés de apenas existir. Quando Maitê chegou naquela manhã, ele estava na biblioteca, não no escritório. Tinha pedido a Dona Creusa para ajudá-lo a se transferir para lá. Queria estar num lugar diferente, cheio de luz. Senhor juiz, Maitê chamou da porta. Entre, Maitê, e por favor, pare de me chamar de senhor juiz. Meu nome é Heitor. Ela entrou devagar, surpresa. Heitor, ela repetiu, testando o nome. Sente-se, preciso te contar uma coisa. Ela sentou. Ontem à noite, ele começou. Eu li uma carta que minha esposa escreveu para mim. Uma carta que deveria ter lido há 4 anos, mas não tive coragem. Ele olhou para as próprias mãos. Ela me pediu que continuasse vivendo, que abrisse as janelas, que pintasse a porta de azul. E vai fazer isso. Já comecei. As janelas já estão abertas. E hoje de manhã... Ele fez uma pausa, a voz tremendo. Hoje de manhã, eu dobrei meu joelho esquerdo. Maitê cobriu a boca com as mãos. De verdade? De verdade. Ainda não consigo ficar em pé, ainda não consigo andar, mas pela primeira vez em 4 anos, eu sinto minhas pernas, e elas respondem. Eu sabia, Maitê sussurrou. Eu sabia que ia funcionar. Você tinha mais fé do que eu merecia. Não é sobre merecer, nunca foi. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então o juiz perguntou, você está com medo? Do que vai acontecer depois de amanhã? Estou apavorada. Eu também. Mas vamos encarar isso juntos.
No 28º dia, a pressão atingiu níveis insuportáveis. A história havia tomado proporções nacionais. Programas de televisão debatiam o caso. Especialistas médicos diziam que era impossível. Líderes religiosos falavam sobre fé e milagres. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação formal sobre a conduta do juiz Drummond. E Valentina Saldanha deu mais uma entrevista, desta vez ainda mais agressiva. Se amanhã esse homem não conseguir andar, ela declarou para as câmeras, quero que essa criança seja processada por estelionato e que o juiz seja afastado permanentemente. Isso é uma farsa, e farsas precisam ser expostas. Naquela noite, tia Marieta levou Maitê para visitar Dalva mais uma vez. A mãe tinha melhorado um pouco, mas ainda estava frágil, pálida. Minha filha, Dalva disse através do vidro manchado, amanhã é o último dia. Você não precisa fazer isso. Deixe eu aceitar a sentença. Deixa isso acabar. Não, mãe. Maitê, escuta, eu já fiz as pazes com isso. 3 anos vão passar. Você fica com a tia Marieta, estuda, cresce. Quando eu sair, você ainda vai ser jovem, a gente vai recomeçar e... Mãe, para! Maitê colocou a mão no vidro. Ele vai andar, eu sei que vai. E se não andar? Vai andar. Mas e se não... Mãe, Maitê disse com firmeza. Eu passei 28 dias com aquele homem. Vi ele mudar, vi ele voltar a sentir. Vi ele chorar, vi ele sorrir, vi ele abrir a casa que estava fechada há 4 anos. E hoje de manhã ele dobrou o joelho dele. Pela primeira vez em 4 anos, as pernas dele se moveram. Então amanhã, quando ele entrar naquele tribunal, ele vai andar, porque ele já está curado, só falta dar o último passo. Dalva chorou, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de orgulho. Quando foi que você cresceu tanto? Ela sussurrou. Quando a senhora precisou que eu crescesse. No 29º dia, véspera do julgamento, Maitê não foi à mansão. Ela tinha avisado que precisava de um dia sozinha para rezar, para se preparar. O juiz Heitor passou o dia inteiro tentando. Dona Creuza o ajudou a se transferir para uma esteira de fisioterapia que ele não usava há 3 anos. Ele se deitou ali e trabalhou. Dobrar os joelhos, mexer os tornozelos, sentir os músculos acordarem lentamente. À tarde, tentou algo diferente. Pediu a Creuza que o ajudasse a se colocar de pé, segurando-o. Tem certeza, doutor Heitor? Preciso tentar. Ela o segurou pelos braços. Ele se apoiou nela e empurrou. Suas pernas tremeram violentamente. Não conseguiram sustentar o peso. Ele desabou de volta na cadeira, ofegante. De novo, ele disse. Doutor, o senhor vai se machucar. De novo? Tentaram 5 vezes. Na 5ª, ele conseguiu ficar em pé por 3 segundos antes das pernas cederem. 3 segundos. Seria suficiente? Naquela noite ele telefonou para Maitê. Alô? A voz dela soou do outro lado. Maitê, sou eu, Heitor. Oi, tá tudo bem? Sim, eu só queria te dizer uma coisa antes de amanhã. Pode falar. Obrigado. Não importa o que aconteça amanhã. Não importa se eu conseguir andar ou não. Você já fez o impossível. Você me curou. Pode não ter sido do jeito que imaginávamos, mas você curou meu coração. E isso é mais do que medicina nenhuma poderia fazer. Houve silêncio do outro lado. Então, a gente se vê amanhã, Heitor, e o senhor vai andar, eu sei. Como pode ter tanta certeza? Porque a avó Turíbio me disse uma vez, quando a gente cura a alma, o corpo segue, e sua alma já está curada. Agora é só deixar o corpo alcançar. Dia 30. O tribunal estava lotado como nunca antes. Era pé junto com pé, gente nos corredores, repórteres do lado de fora transmitindo ao vivo. Valentina Saldanha estava na primeira fila, impecável em um tailleur vermelho, flanqueada por seu advogado particular. O promotor Laércio Paiva parecia nervoso e suado.
Na mesa da defesa, Dalva estava sentada entre dois guardas. Ela havia emagrecido ainda mais, mas seus olhos estavam fixos na porta lateral, esperando. Tia Marieta estava na galeria, segurando a bengala com tanta força que os dedos estavam brancos. E Maitê estava sentada na primeira fila, usando o vestido azul do primeiro dia, o cabelo castanho preso com o lenço florido da vó Turíbio. Todos de pé, o oficial de justiça anunciou. Este tribunal está em sessão sob a presidência do excelentíssimo senhor doutor Heitor Drummond. A porta lateral se abriu. O silêncio era absoluto. Primeiro apareceu um oficial de justiça empurrando a cadeira de rodas vazia do juiz. Um murmúrio percorreu a sala. Valentina sorriu, triunfante. Então, o juiz Heitor Drummond apareceu, de pé. Ele estava usando duas bengalas ortopédicas pretas, uma em cada mão. Cada passo era lento, deliberado, visivelmente doloroso. Seu rosto estava vermelho de esforço, suor escorria pela testa, a toga preta balançava a cada movimento. Mas ele estava andando. O tribunal explodiu, pessoas se levantaram, alguns gritaram, outros começaram a chorar, câmeras dispararam, repórteres gritaram perguntas. Valentina Saldanha estava pálida como papel, boca aberta, em choque total. O promotor Laércio Paiva tinha a mão sobre o coração, incrédulo. Dalva soluçava descontroladamente. E Maitê? Maitê apenas sorriu, um sorriso pequeno, tranquilo, como se soubesse que aquilo ia acontecer o tempo todo. Passo, apoio na bengala, passo, apoio na bengala. O som ecoava pelo tribunal silencioso como batidas de tambor. Levou quase 2 minutos completos para o juiz atravessar a distância entre a porta e a bancada. Quando chegou ao degrau, um oficial tentou ajudá-lo, mas ele acenou que não. Eu consigo, ele disse a voz rouca. Agarrou a grade de proteção com uma mão, levantou o pé direito, colocou no degrau, puxou o corpo, levantou o pé esquerdo e subiu. Quando finalmente se sentou em sua cadeira, a mesma cadeira que ocupava há 27 anos, teve que fechar os olhos por um momento, tentando recuperar o fôlego. Então pegou o martelo e bateu. Ordem! Ordem neste tribunal! Lentamente e penosamente as pessoas se sentaram, mas o silêncio continuava carregado de emoção. O juiz olhou para a sala. Seus olhos encontraram os de Maitê. Ela acenou levemente. Ele acenou de volta. Estamos aqui, ele disse, a voz recuperando sua antiga autoridade, para a sentença da Redalva Pereira, acusada de furto de R$ 1.200. Ele abriu o processo na frente dele. A lei é clara. O furto é crime. Os fatos são incontestáveis. A ré admitiu ter pegado o dinheiro sem autorização. Valentina se inclinou para a frente, esperançosa. No entanto, o juiz continuou, a lei também permite que consideremos as circunstâncias atenuantes, e neste caso, as circunstâncias são relevantes. Ele olhou diretamente para Valentina. A ré é uma mulher doente, diabética, mãe solteira, que trabalhou honestamente por 15 anos. Ela pegou o dinheiro não por ganância, mas por desespero, para comprar o remédio que a mantém viva. Para poder continuar criando sua filha. Ele olhou para Dalva. Senhora Dalva Pereira, levante-se. Dalva se levantou, tremendo. Este tribunal a considera culpada de furto simples. No entanto, tendo em vista as circunstâncias excepcionais e reconhecendo que a prisão preventiva que a senhora já cumpriu é suficiente para os propósitos da justiça, eu a sentencio ao seguinte: tempo já cumprido, mais 500 horas de serviço comunitário a serem prestadas no Hospital Oswaldo Cruz, setor de endocrinologia, auxiliando outros pacientes diabéticos. Dalva caiu de joelhos, chorando. Além disso, o juiz continuou,
Determinei que um fundo emergencial seja criado, financiado por doação anônima, para garantir que a senhora tenha acesso contínuo à insulina de que necessita. Ele olhou para Valentina, que estava vermelha de raiva. Quanto à vítima, senhora Valentina Saldanha, os R$ 1.200 foram devolvidos com juros. A senhora está integralmente ressarcida. Mas isso é um absurdo! Valentina explodiu, levantando-se. Essa mulher é uma criminosa. Ela roubou, e essa farsa toda com a menina curandeira é... Silêncio! O juiz trovejou, batendo o martelo com força. A senhora está em desacato. Mais uma palavra e será removida à força. Valentina fechou a boca furiosa. O juiz se levantou, lentamente, apoiando-se na bancada. Olhou para toda a sala. Durante os últimos 30 dias, ele disse, a voz ecoando pelo salão, esta corte presenciou algo extraordinário, não um milagre, como alguns chamam, não charlatanismo, como outros acusam, mas algo muito mais profundo. Ele olhou para Maitê. Uma criança de 12 anos me ensinou algo que eu havia esquecido, que a verdadeira justiça não está apenas na letra fria da lei, mas na compreensão da humanidade por trás de cada caso, que curar não é apenas restaurar funções físicas, mas restaurar esperança, fé, compaixão. Ele respirou fundo. Sim, eu estou andando novamente, e sim, foi graças a Maitê Pereira, mas não porque ela fez algum truque. Porque ela me lembrou do que significa estar vivo, do que significa sentir, do que significa acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Ele bateu o martelo pela última vez. A ré está livre, este caso está encerrado. O tribunal explodiu em aplausos. Guardas tiveram que libertar Dalva das algemas. Ela correu até Maitê e as duas se abraçaram no meio do caos, chorando, rindo. Tia Marieta se juntou ao abraço, lágrimas escorrendo atrás dos óculos. Valentina Saldanha saiu furiosa, empurrando repórteres, seu advogado correndo atrás dela. E o juiz, Heitor Drummond, apoiado em suas duas bengalas, desceu lentamente do tablado. Maitê se soltou da mãe e foi até ele. Obrigado, ela disse. Não, Maitê, obrigado a você. Mas eu não fiz nada de especial. Você fez tudo. Ele olhou para Dalva. Senhora Pereira, sua filha é extraordinária. Cuide bem dela. Vou cuidar, Dr. Drummond. E eu vou pagar cada centavo que devo. Pode levar anos, mas eu vou pagar. Não me deve nada. Mas o fundo que criei para a sua insulina vem com uma condição. Você precisa cuidar da sua saúde. Por você e por ela. Dalva acenou, chorando demais para falar. Uma semana depois, Maitê foi convidada para um café da tarde na mansão de Casa Forte. Quando chegou, não reconheceu o lugar. O jardim estava completamente restaurado. Rosas floresciam, jasmins perfumavam o ar. E a porta da frente, apesar da porta de madeira colonial, estava pintada de azul claro. Heitor a esperava no jardim, sentado em um banco de pedra. Ainda usava as bengalas, mas já conseguia dar alguns passos sem elas. Gostou? Ele perguntou quando ela se aproximou. Está lindo. Isadora ia adorar. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Sabe, vou vender esta casa. É grande demais para um homem sozinho. Vou comprar algo menor, com jardim, talvez perto da praia. Isso é bom. E você, como está sua mãe? Bem, muito bem. Começou o trabalho comunitário no hospital. Ela adora. Diz que finalmente está fazendo algo que importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os pássaros. Maitê, Heitor disse finalmente. Você realmente acreditou desde o primeiro dia que eu ia andar? Maitê pensou na pergunta. Não, ela disse honestamente. No começo, eu tinha esperança. Tinha fé. Mas certeza mesmo, só tive quando percebi uma coisa. O quê? Que você não estava quebrado por não conseguir andar.
Você estava quebrado por ter parado de querer viver. E quando vi você querer de novo, quando vi você abrir as janelas, cuidar do jardim, ler a carta da sua esposa, chorar de verdade, aí eu soube. Porque naquele momento você já estava andando. Só não era com as pernas, era com o coração. Heitor fechou os olhos. Quando abriu, estavam úmidos. Sua avó te ensinou bem. Ela era sábia. Ela estaria orgulhosa de você. Eu sei. Sinto ela às vezes, sabe? Como se estivesse aqui do meu lado sorrindo. Heitor olhou para o céu azul, sem nuvens. Acho que Isadora está com ela, onde quer que seja esse lugar. Acho que elas estão rindo de nós, da nossa teimosia. Provavelmente. Eles riram juntos. Antes de Maitê ir embora, Heitor lhe deu um presente. Era o caderno da vó Turíbio, mas agora com uma capa nova de couro, restaurado e protegido. Para que continue curando pessoas, ele disse. Do seu jeito, com o coração. 3 meses depois, o juiz Heitor Drummond se aposentou voluntariamente. Vendeu a mansão e comprou uma casa pequena e ensolarada perto da praia de Boa Viagem. Todas as manhãs, ele caminhava pela areia com suas bengalas, sentindo o sol no rosto. Dalva conseguiu um emprego melhor, num hospital, graças à experiência do serviço comunitário. Ganhava o suficiente para pagar a insulina e ainda sobrava um pouco. E Maitê? Maitê continuou sendo apenas Maitê. Uma menina de 12 anos, com cabelos castanhos lisos, lenços coloridos e uma fé que movia montanhas. Ela nunca se chamou de curandeira. Nunca cobrou 1 centavo de ninguém. Mas as pessoas vinham até ela. E ela conversava com elas, ouvia suas dores, dividia a sabedoria da vó Turíbio. Porque ela havia aprendido a lição mais importante: a verdadeira cura não vem de mãos. Vem de corações dispostos a acreditar que até o mais quebrado pode se tornar inteiro novamente. E é assim que termina a história de Maitê e do juiz Heitor. 2 almas que se encontraram no momento mais improvável, no lugar mais frio, um tribunal, e se transformaram mutuamente. Maitê não curou as pernas de Heitor. Ela curou algo muito mais profundo. E talvez seja isso que a vó Turíbio sempre quis dizer quando falava sobre fé verdadeira. Não se trata de milagres instantâneos, mas da coragem de acreditar que até o coração mais endurecido pode voltar a bater com calor. Gostei muito de compartilhar essa história com você. Me conta, o que você estava fazendo enquanto ouvia? Talvez relaxando depois do trabalho, em uma viagem longa ou apenas deixando o tempo passar? Adoro ler os comentários de vocês, então deixe o seu aqui embaixo. E se você quer que nossas histórias continuem aparecendo para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua opinião importa muito para melhorarmos cada vez mais, então pode deixar seu feedback também. Obrigado por esse tempo comigo.